Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Português para Concursos. Hoje vamos mergulhar nos conceitos de denotação e conotação, que são essenciais para interpretar textos. Entender o que é literal e o que é figurado ajuda muito a captar o verdadeiro sentido de uma frase, especialmente nas provas de interpretação. Vamos juntos descobrir como esses conceitos funcionam na prática? Então, vamos lá. Vamos começar com o conceito de denotação. A denotação é o sentido literal, ou seja, o sentido que encontramos nos dicionários. Esse é o uso mais objetivo das palavras, quando descrevemos algo diretamente, sem figuras de linguagem ou intenções secundárias. Exemplo 1. O cachorro está no quintal. Aqui, estamos falando literalmente do animal. Exemplo 2. Ele tomou um copo de água. O sentido é direto, sem nenhum tipo de interpretação figurada. Na linguagem formal e em textos informativos, usamos muito a denotação, pois ela traz clareza e precisão, algo muito importante em contextos que exigem objetividade. Agora vamos entender o conceito de conotação. A conotação é o uso figurado, ou seja, um sentido ampliado ou simbólico da palavra. Aqui, a palavra ganha significados novos, de acordo com o contexto em que é usada, e é muito comum em poesias, músicas e textos literários. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Exemplo 1. Ele é um lobo solitário. Nesse caso, lobo não se refere ao animal, mas sim à característica de alguém que vive sozinho. Exemplo 2. Aquela notícia foi um banho de água fria. Aqui, não estamos falando de um banho literal, mas sim de uma situação que trouxe desânimo ou surpresa negativa. A conotação usa muito das figuras de linguagem que vimos na última aula, como metáforas e comparações. Ela deixa a linguagem mais rica e expressiva, porém pode trazer diferentes interpretações, dependendo do contexto e da intenção do autor. Tópico 3. Comparando denotação e conotação. Agora que já entendemos o que são denotação e conotação, vamos fazer uma comparação direta para fixar bem as diferenças. Vou dar exemplos de frases e vamos ver juntos qual é o sentido em cada caso. Frase 1. Denotação. A rosa é uma flor que tem espinhos. Aqui estamos falando de uma rosa de forma literal. Frase 2. Conotação. Ela é uma rosa, mas tem espinhos. Nesse caso, rosa representa uma pessoa que é delicada, mas pode ter um lado mais difícil ou espinhoso. Frase 3. Denotação. Ele viajou para o interior do país. A palavra interior está sendo usada no sentido literal, geográfico. Frase 4. Conotação. Ele começou a refletir sobre seu interior. Aqui, interior se refere aos sentimentos, ao íntimo da pessoa. Esses exemplos nos mostram como a mesma palavra pode ter sentidos completamente diferentes conforme o uso. Por isso, o contexto é tão importante para interpretar o que o autor quer dizer, especialmente em provas que pedem análise textual. Vamos colocar o que aprendemos em prática. Vou trazer algumas frases e vocês identifiquem se estamos falando de um sentido denotativo ou conotativo. Vamos lá. Frase 1. O coração bombeia sangue para todo o corpo. Identificação. Denotação. Sentido literal, falando do órgão. Frase 2. Ela tem um coração de ouro. Identificação. Conotação. Sentido figurado, indicando que ela é bondosa. Frase 3. Ele estava com a cabeça nas nuvens. Identificação. Conotação. Não estamos falando literalmente de nuvens, mas sim de alguém distraído. Frase 4. A planta cresce com água e luz solar. Identificação. Denotação. Estamos falando de uma planta de forma direta e literal. Esses exercícios mostram como a interpretação pode mudar totalmente quando passamos do sentido literal para o figurado. Pratiquem esse tipo de análise para desenvolver um olhar atento aos detalhes, principalmente ao contexto da frase. Para fechar nossa aula de hoje, vamos relembrar os pontos principais. Denotação. É o sentido literal, direto, como está no dicionário. Conotação.
É o sentido figurado, simbólico, que depende do contexto. Contexto. Fundamental para saber se a palavra está sendo usada de forma denotativa ou conotativa. Esses conceitos são fundamentais para a interpretação de textos, pois muitas questões de concursos exploram justamente a habilidade de diferenciar o sentido literal do figurado. Compreender isso ajuda você a interpretar textos com mais profundidade e a evitar interpretações incorretas. E com isso, concluímos nossa aula sobre denotação e conotação. Espero que vocês tenham aproveitado e que estejam mais seguros para identificar o uso literal e figurado das palavras. Continuem praticando, prestando atenção ao contexto e logo esses conceitos estarão bem claros para vocês. Agradeço pela companhia e nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até mais!